Hoje nós vamos falar sobre como construir um conteúdo de qualidade que não te torne refém do algoritmo, que não te torne alguém que precise postar todos os dias, que necessite da atenção rápida e que muitas vezes isso também não traz resultado algum para o teu negócio, para a tua marca pessoal, e é apenas uma saída para aqueles que ainda não conseguiram encontrar o conteúdo de qualidade, o conteúdo que faça sentido para o teu público ou que faça sentido para ti mesmo, porque no fundo você é o seu negócio. E se tu pensar dessa forma, tu vai começar a criar um conteúdo muito melhor, porque tu vai estar pensando mais em ti do que simplesmente pensar em viralizar com alguma nova tendência ou criar algum conteúdo fútil que na verdade só vai gerar uma atenção imediata e que não vai trazer resultados a longo prazo. Entrar em tendências pode ser vantajoso, pode ser algo que traga algum resultado a curto prazo, mas isso pode ser uma estratégia boa quando tu tem realmente uma linha editorial que faça totalmente sentido e que te traga leveza para a criação de conteúdo. Aí tudo bem, aí de vez em quando tu vai encaixar alguma trend, vai encaixar algum assunto do momento, e até isso a gente ensina também dentro do nosso método, dentro do Carrossel Pro. Tem como adicionar algum conteúdo que seja viral, alguma coisa que esteja na moda no momento, mas isso não pode ser a única forma de você conseguir alguns likes, alguns comentários. Se essa for a única forma que tu está encontrando no momento de viralizar, de conseguir mais likes, então é sinal que tu está produzindo um conteúdo de uma maneira errada, porque mais cedo ou mais tarde tu não vai mais conseguir ficar produzindo esse tipo de conteúdo viral, ficar entrando em moda, ficar postando toda hora assuntos do momento. Isso chega um momento que não tem como se sustentar. Quem sustenta isso é quem tem realmente esse perfil. Por exemplo, eu não tenho esse perfil. E eu sei que a maioria de vocês que estão vendo também não tem esse perfil, não tem o perfil de ficar todo dia buscando um assunto do momento, algo novo, alguma trend, para conseguir criar algum conteúdo. Tem páginas que se desenvolvem só assim, mas tem pessoas por trás dessas páginas que são assim. Então, o conteúdo que a gente cria, em primeiro lugar, para a gente conseguir sustentar ele a longo prazo, ele precisa ser um conteúdo que vá muito mais de encontro com nós mesmos do que com o público em geral. Indo de encontro a nós mesmos, a gente vai encontrar invariavelmente pessoas parecidas com nós. E essas pessoas existem. Por mais que a gente acredite às vezes que a gente não tem pessoas que pensem como nós, que desenvolvam negócios como nós, essas pessoas existem, elas estão espalhadas em todo o Brasil e no mundo. E é por isso que um canal hoje como o meu aqui, o meu canal ainda não cresceu, porque está apenas no começo, mas eu tenho certeza que ele poderá crescer e muitas pessoas que compactuem com as minhas ideias vão chegar até aqui e vão começar a seguir, já estão começando a seguir, na verdade. Eu vejo outros canais que são parecidos com os meus, com o meu aqui, que conseguem atrair uma quantidade grande de pessoas. E tem canais que eu acredito que não façam nenhum sentido para mim, que também alcançam milhares de pessoas. Por quê? Porque existem milhões de pessoas nesse mundo, no Brasil, e essas pessoas, cada uma delas se identifica com um jeito de falar, um jeito de lidar, um estilo de conteúdo. Então, o que eu vejo que traz muita liberdade e clareza para a criação de conteúdo é começar a agir naturalmente, sem buscar essas tendências tão pesadas do marketing e de criação de conteúdo, porque isso acaba nos tirando da nossa essência principal. É claro que construir conteúdo aqui no Instagram, aqui no YouTube ou lá no Instagram é diferente. Por exemplo, lá no meu Instagram, na minha conta, eu uso uma outra linguagem, uma forma de
conversa que eu sei que vai performar melhor lá, mas continua sendo eu, continua sendo as minhas ideias. Aqui no YouTube é outra, e aqui no YouTube tem milhares de formas de conteúdo que podem ser criadas. E por que eu estou com esse livro aqui na mão? Esse livro aqui do Russell Brunson, Ossegredos.com. Esse livro, na verdade, ele não tem a ver com criação de conteúdo, ele tem a ver com funis de venda. E esses funis que ele ensina nesse livro específico, né, Ossegredos.com, são muito poderosos até para quem não cria conteúdo. Então, são funis de venda que a gente cria na internet e que levam a gente a comprar, a vender ou a comprar algum produto, principalmente digital, mas isso aqui também pode ser aplicado a produtos físicos. Mas a maioria dos segredos desse livro aqui, eles são para te criar produtos e vender com tráfego direto, ou seja, sem precisar da criação do conteúdo. Isso é possível? Eu tenho produtos rodando nesse estilo aqui e vendendo, que são produtos que não precisam de uma criação de conteúdo intensa. Eles vendem, porém, o que eles precisam? Eles precisam ter geração de tráfego. E essa geração de tráfego, ela tem um custo, é claro. E hoje em dia está cada vez mais caro gerar tráfego para algum produto. Então, um produto de venda direta, ele vai consumir dinheiro. Então, tem um produto de venda direta que o preço dele de venda é R$ 97, às vezes tu vai gastar R$ 90 para fazer uma venda dele. Em muitos casos também tu vai perder dinheiro nesse processo. O que o Russell Brunson defende muito aqui é que esses produtos podem fazer com que as pessoas cheguem até ti e virem leads. E depois tu vai poder vender um conteúdo de maior valor para esses clientes que chegam até ti. Mas se tu não tiver uma boa produção de conteúdo por trás, fica mais difícil, porque o segundo produto também vai precisar de tráfego. Não é o primeiro produto apenas que vai vender o segundo produto mais caro. Pode acontecer, mas é difícil, tu vai estar sempre naquele jogo do tráfego. Se mudar alguma coisa, criativo parou de funcionar, tudo isso vai comprometer a tua lucratividade, as tuas vendas, e de uma hora para outra, um produto que está vendendo bem e dando lucro, pode ser que ele comece a vender muito mal, pare de vender, e aí todos os dias tu vai ter prejuízo. Isso não acontece quando tu cria conteúdo pensando a longo prazo. Conteúdo que gera autoridade, conteúdo que ensine, que gere relevância, que gere atenção e que faça com que a tua marca pessoal ou a marca da tua empresa, do teu negócio, ela comece a ser reconhecida mesmo como uma autoridade. Tem um segundo livro também que ele fala sobre conteúdo, criação, que fala um pouco mais sobre isso também. Mas é muito importante a gente pensar que a criação de conteúdo, pensando no longo prazo, ela é algo que dá muito resultado. O problema é que é a longo prazo, então a maioria das pessoas desiste. A maioria das pessoas não aguenta produzir conteúdo durante um ano intensamente. E por que não aguenta? Porque acaba entrando também em trends do mercado, acaba entrando em modas, toda hora está sendo impactado por milhares de soluções milagrosas, e isso faz com que a pessoa saia do rumo e fique testando toda hora, testa conteúdo daqui, testa dali, e acaba não sendo autêntico, acaba não desenvolvendo a sua linha editorial, o seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, e isso faz com que a pessoa saia do rumo e fique testando, e ela acaba não gerando autoridade. Ela acaba virando apenas um refém do algoritmo. E quando isso acontece, essa autoridade não cresce e a pessoa, a marca, ela acaba ficando muito braba com toda essa situação que está acontecendo e desiste. Então, o que eu mais vejo são as pessoas desistirem. Eu comecei a criar conteúdo para marcas antes de 2010, e tem uma marca em específico, que é uma empresa que eu construí, depois vendi, que eu criei conteúdo durante 5, 6, mais até
quase 10 anos, mas talvez 5, 6 anos criando conteúdo todo dia, todo dia, todo dia. E isso trouxe muita autoridade. E eu lembro que eu não seguia tanta tendência, não sigo até hoje. Eu sigo um conteúdo que converse com as pessoas que acabam sendo parecidas comigo, com a minha forma de pensar. Quando é uma marca, a gente pode personalizar um pouco a marca e a marca vai ter as suas características. Mas quando somos nós mesmos, de nada adianta nós criarmos um personagem em cima de nós mesmos. É algo complexo. Poucas pessoas conseguem manter um personagem durante muito tempo. Então, se o personagem, na verdade, não for um personagem, formos nós mesmos, essa criação de conteúdo ela vai ficar muito mais fácil, muito mais leve. E o conteúdo a longo prazo é algo que vai começar a gerar vendas dependendo muito menos do tráfego. Eu acredito muito no tráfego pago. Eu sou especialista em tráfego pago há muitos anos e uso isso em todos os meus produtos, todos os nossos negócios. Porém, os negócios mais lucrativos são os que dependem menos do tráfego pago. Na verdade, são os que o tráfego pago gera o maior retorno. Os negócios mais lucrativos são os que o tráfego pago gera o maior retorno. E quais são esses negócios? São os negócios que têm uma produção de conteúdo que é intensa e ela é uma produção de conteúdo a longo prazo. Não é conteúdo raso, não é conteúdo que cansa, é um conteúdo que é bom de ser produzido. E aqui fica esse ensinamento muito valioso para ti que está querendo produzir conteúdo, está querendo montar o teu negócio na internet, a tua marca pessoal. Comece a produzir conteúdo que seja valioso, mesmo que as pessoas não estejam curtindo, compartilhando, porque o início realmente é assim. Porém, quem desiste, vence apenas quem não desiste, quem continua. E é muito importante saber como criar esse conteúdo, saber como montar uma linha editorial, saber quais são os ganchos certos para usar, os formatos certos para usar em cada rede social, por exemplo, ou lá no Instagram, falando em carrosséis, que é hoje um método que a gente ensina a criar carrosséis que geram autoridade, que geram mais vendas e que sejam fáceis, rápidos e leves, né, para ser produzido. Os carrosséis, eles precisam seguir uma linha específica, uma linha que gera resultados. Agora está todo mundo criando carrossel, porém, alguns deles, das pessoas que criam, não conseguem performar, não conseguem ter mais audiência. Apenas criar por criar não vai conseguir te fazer melhorar. É por isso que a gente ensina modelos que podem realmente fazer com que tu performe melhor nessa área dos carrosséis também. Esse é o Carrossel Pro, que é o nosso programa, e eu sempre deixo o link aqui embaixo desse programa. Mas a gente também tem mentoria, tem muitos outros produtos. E até dentro da Atleta Pro Academy, que é a minha empresa, que eu tenho um sócio que trabalha comigo, essa empresa tem mais de 4.000 atletas e esses atletas estão aprendendo também a criar conteúdo de maneira muito mais leve, muito mais clara e tendo resultados e fazendo com que eles não fiquem reféns, realmente aquele refém do algoritmo. Aquela pessoa que está lá nos stories postando todo dia por obrigação, mas aqueles stories não estão levando, eles estão levando do nada para lugar nenhum. Então, isso é triste, eu vejo muitas pessoas fazendo isso e percebo que elas estão nadando contra a corrente indo para trás, né? Não estão nem ficando paradas, elas estão indo para trás, porque aquilo está consumindo elas e elas estão deixando de fazer outras coisas importantes do dia delas para ficar postando stories que não funcionam. Stories podem ser muito interessantes, mas eles não precisam consumir muito do teu dia. Eu realmente aprendi isso durante os anos. Se tu quiser ser um influencer e ter uma linha de negócio diferenciada, talvez até faça sentido gastar algum tempo com os stories por dia, mas
Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vejo contas performarem muito bem usando os stories muito pouco, gastando, por exemplo, 10 minutos, 5 minutos por dia para alimentar os stories. Fica aí a pergunta, quanto tempo tu está gastando por dia nos teus stories? Então é melhor gastar menos tempo do que mais tempo fazendo a coisa errada. E o que está gerando muito engajamento mesmo para as contas que a gente administra é o desenvolvimento de conteúdo mais profundo no feed. Então, seja Reels, seja Carrossel, mas é esse conteúdo mais profundo que leva a uma ação no final, geralmente. Isso tem trazido um engajamento muito bom. Então, isso que eu gostaria de trazer aqui hoje, para vocês refletirem e pensarem sobre o conteúdo que vocês estão criando. Como que vocês estão criando, como que vocês vão começar a criar daqui para frente. Então, se gostou desse conteúdo, curte aqui, começa a seguir, que a gente vai trazer muito mais conteúdo desse tipo para que a tua produção de conteúdo, o teu negócio, ele funcione no dia a dia com muito mais clareza, com os objetivos traçados e de forma muito mais leve, que tu não perca tempo pensando em bobagem para postar no Instagram, ou pensando que aquilo é algo bom, quando na verdade aquilo é uma bobagem. Eu vejo muito disso, espero que daqui para frente tu não precise mais disso, tu consiga colocar energia realmente onde a gente precisa colocar energia.